Muito bem, estamos gravando nossa sessão online de 9 de junho de 2019. É o início do nosso terceiro módulo da dimensão econômica do Guedes em português. Em primeiro lugar, eu quero começar falando da nossa problemática da semana. Aí nós não sabemos ainda o que aconteceu, o que na verdade está acontecendo. O primeiro problema foi que, subitamente, a versão em inglês do questionário passou a estar disponível. O suporte técnico está lidando com isso. E, da mesma forma, o módulo 3 também sofreu um atraso de um dia aí para entrar no ar. Hoje, pelo que eu vi, está no ar. Então, nós vamos manejar essa questão dos prazos. É importante que vocês saibam, porque ficou evidente que foi um problema técnico. A gente não sabe o que houve, se foi algum problema de hackeamento, não sabemos realmente. Tanto o Manu, que é o nosso coordenador, quanto o Pedro, que é o coordenador de suporte técnico, estão lidando aí bastante com isso durante toda a semana. Foi um certo estresse, assim, então a nossa preocupação é que vocês tivessem o acesso ao material. Bem-vindo, Ronaldo, já lhe passo a palavra aí. Mas, enfim, parece que as coisas estão se ajeitando. O questionário, então, do módulo 2 já está em português e nós estamos verificando o que aconteceu e prevenindo já que nos próximos módulos não ocorram. Então, seja por questões pessoais, seja por questão desse problema técnico aí, o Davi também voltou, se vocês tiverem problema com os prazos, vamos negociando. Várias pessoas estão fazendo esforço aí, entrando no ritmo, isso é normal. A gente até chegar em velocidade de cruzeiro, normalmente é assim mesmo. No módulo 2, as pessoas realmente conseguem se conectar e vamos indo. O importante, na minha opinião, sempre é que a gente seja coerente e valorize o aspecto qualitativo. E da minha parte, estou gostando muito das discussões, especialmente porque mais pessoas estão aderindo ao fórum e trazendo temas. Eu tenho acompanhado e procurado não intervir demais, mas intervindo na medida necessária, porque a ideia é que vocês se apropriem desse espaço dos fóruns e tragam temas pessoais, experiências pessoais e questões que estão me chamando a atenção. Então, como já foi falado no módulo 2, assim, a gente começa a ficar mais, um pouco mais, pelo menos, esperançosas, porque ao par de falar da crise, né, das crises da economia com base em um mecanismo que não funciona, que gera desigualdade, que está baseado num paradigma que não é o mais adequado em relação à natureza, nós já vimos também alternativas, né, de moedas complementares, sistemas de troca. Um tema que para mim é muito central, a questão da localização, da biorregionalidade, e os impactos sociais que isso traz. Também mecanismos de alternativas, como as cooperativas de crédito, propriedade comunitária, tudo isso leva ao sistema de coprodução, sistema ponto a ponto, microcrédito, tudo isso leva à percepção que existem mecanismos que possibilitam um redesenho do sistema econômico. Esse sistema foi desenhado de uma forma e nós podemos redesenhá-lo a partir de um outro paradigma, a partir de outros referenciais técnicos, metodológicos e principalmente relacionais. E essa é a ponte, então, para o módulo 3, que agora nós vamos iniciar. Amanhã deverá estar à disposição de vocês um vídeo que eu falo um pouco mais sobre essa transição, sobre esses conteúdos. Então, aqui nós vamos ter o título de Sustento Justo. Como é que é isso? É importante dizer que esse conceito ele vai surgir com a obra de um grande pensador, o Ernest Friedrich Schumacher. Ele escreve um livro chamado Small is Beautiful, em português foi traduzido como Negócio Ser Pequeno, e num dos capítulos, então, ele vai falar do princípio da economia budista. E no budismo nós temos alguns princípios do bem viver, né? Chamado a forma de superar o sofrimento, na verdade. E um desses princípios, então, é o meio de vida correto, o sustento justo. Como é que nós podemos fazer isso? Eu creio que todos vocês sabem que a sociedade vive hoje uma crise na relação com o trabalho. Nós, seres humanos, vivemos uma crise na relação com o trabalho. Então, nesse modo, nós vamos falar dessa relação com o trabalho, mas também, principalmente, de um estilo de vida e de um modo de comportamento como consumidores e como investidores, que esse modo de comportamento é muito mais saudável do ponto de vista
ambiental, no sentido amplo do termo. Então, essa possibilidade de um novo padrão de comportamento traz a reflexão sobre a possibilidade da cocriação desse redesenho do sistema econômico. E aí nós vamos ter também a forma de verificar o resultado dessa nova abordagem, olhando para os indicadores. Primeiro, vendo que o indicador de referência ele é absolutamente incompatível com uma economia humana, uma economia que leva em conta o bem-estar dos sistemas de vida na Terra, o chamado PIB, né, o Produto Interno Bruto. Ele, já o seu fundador dizia que ele não é um instrumento adequado para medir o sucesso e o desenvolvimento da sociedade. E aí nós vamos olhar vários sistemas alternativos que existem, que já estão em ação no mundo. E aí nós temos o índice de progresso genuíno, o índice de desenvolvimento humano, o índice Planeta Feliz, já famoso FIB, né, Felicidade Interna Bruta. Enfim, nós vamos ver vários indicadores, mas também, quem tiver interesse, a possibilidade de atividades opcionais, que podem ser feitas agora ou depois, de como criar o seu próprio indicador, para o seu coletivo, para a sua comunidade, para a sua empresa, enfim. Essa é uma possibilidade muito auspiciosa e que muitas vezes produz um efeito muito interessante, da gente se tornar protagonista, né, de um sistema econômico a partir da criação do indicador. É como fazer o caminho reverso. Então, eu não quero antecipar nada, mas acredito que vocês vão gostar de conhecer essa possibilidade. E do ponto de vista da relação com o trabalho, nós começamos, como eu falei lá no início, a derivar para uma pragmatização desses conceitos, no sentido de olhar a inovação social que essa nova visão em economia proporciona. Nós vamos olhar novos sistemas de intercâmbio, novos sistemas de produção e consumo, que são, em muitos lugares, são muito bem-sucedidos, em que a pessoa, por exemplo, negocia com o Estado, com as instituições, através da sua contribuição. Nesse momento eu não vou citar, depois a gente vai explorar. Aqui na Europa existem várias iniciativas em que a pessoa troca o seu serviço voluntário à comunidade por um abatimento direto na sua carga tributária. Então, uma nova relação do indivíduo, né, com a coletividade, através da sua representatividade, no caso formalizada pelo poder governamental. Então, esse é apenas um panorama, muito por cima, desse módulo, que não é à toa que ele está no centro da formação, porque eu costumo dizer que o módulo 3, ele é a apropriação dos conceitos através da reflexão: o que isso tem a ver comigo, com a minha vida como cidadão, com a minha vida como pessoa, como ser produtivo, como ser que pode interagir com o sistema de uma forma proativa. Então, esse questionamento, esse desequilíbrio positivo eu deixo com vocês, e a gente volta à roda. O pessoal que chegou, que voltou, no caso do Davi, que chegou, o Ronaldo, a Ana, a Maria, que chegaram agora, a Juliana está chegando também, que bom, tem bastante gente aí. A gente pode retomar a roda da palavra aí, começando então pelas pessoas que já estavam, eu vou chamando aqui, e vocês podem ir colocando o que nesse momento está vivo em vocês, como costuma se dizer, né, nas pautas comunitárias, coletivas. Não se preocupem muito com conceitualização, mas assim, o que realmente está se movendo em vocês, para que isso fique como uma contribuição, com uma partilha generosa do conhecimento, da experiência de vocês nesse momento do nosso curso. E para quem está chegando agora, então, eu retomo o nosso pedido de desculpas aí por alguns problemas técnicos, que a gente ainda não sabe a causa. O suporte técnico está quebrando a cabeça, porque que a versão em português do questionário sumiu e apareceu em inglês, e assim também o módulo 3. O Pedro, que é o coordenador do Webmaster, já solucionou parte do programa, ele está vendo as causas. Eu espero que não tenha gerado, pelo menos não muitos, contratempos, e nós vamos, então, olhar a questão dos prazos, se assim for necessário. Então, aqui eu vou voltar. Marco, você está aqui de novo na primeira posição na tela, e eu retorno a palavra para você e aquele sistema. Você pode passar para a próxima pessoa que você vê na sua tela,
falando do que está vivo aí, em função desse módulo 2 que saiu da crise para as alternativas, e o módulo 3 como se afigura para você como uma possibilidade aí de apropriação desses conceitos na sua vida, nos seus projetos, na sua relação. Então, eu me sinto muito feliz quando alguém diz o que tu disseste, assim, de rever essa relação com a economia, porque nesses anos todos é uma das coisas que mais me alegra. Ter pessoas que ou tinham ojeriza a economia, ou que nem tinham noção de que a economia pudesse ser um veículo tão auspicioso para gerar sustentabilidade, cultura regenerativa. Pronto, já falei demais. Está com você, Marta. Manda bala. Estou ouvindo? Agora sim. Opa! Então, realmente está sendo encantador. Eu sempre tive muita dificuldade em matemática, sempre tive uma dificuldade muito grande para perceber o que era a economia, e eu estou encantado porque, nesse segundo módulo, principalmente, eu acho que a gente ganha segurança, mas no primeiro módulo a gente vê como foi feito o desenho, como é que ele se mantém e como a referência para a escassez é praticamente inevitável, né? E aí a gente começa a ganhar segurança, eu particularmente, porque você começa a ver que é possível, né, você reverter para a prosperidade, para a abundância, e não é simplesmente por causa daquilo que a gente vê no nosso primeiro banho verde, né, que a gente fica querendo salvar o planeta, querendo salvar tudo, vai dar tudo certo. Não, realmente muita coisa já é feita, são ideias incríveis, dá muita segurança. Eu estou me sentindo muito bem. E para o trabalho, principalmente, que eu estou fazendo lá, que eu já citei algumas vezes, que eu vou procurar compartilhar, ainda não consegui ir lá, mas está sendo muito interessante uma escola numa cidade tão conservadora do agronegócio como Uberaba, né? Uma escola está se abrindo para o olhar permacultural, a gente poder implementar percepção sistêmica, mas esse módulo está me munindo de capacidades de ir à comunidade, buscar atores, sabe, para poder reverberar na cidade com outros atores, o fornecedor de água, a empresa de água, um hospital do câncer, alguma coisa assim que você consiga gerar suporte mesmo para aí falar de prosperidade num lugar onde a escassez é tão intensa. Mas é isso, eu estou encantado mesmo, espero nesse próximo módulo a gente poder ter uma visão ainda mais imediata, né? Como que a gente pode implementar mesmo imediatamente no nosso dia a dia. Gestão de recursos é o que está ficando muito interessante. Essa questão é que emerge, né? E desaparece a palavra economia e surge o conceito gestão de recursos. E aí você vê que é possível. É isso, obrigado. Eu vou passar para a Tayara. Obrigada. Então, né, como eu já expliquei aqui no início, eu estou um pouco atrasada no assunto, no módulo, né? Então, inclusive, eu até faltei a última reunião, mas, assim, estou bastante empolgada com os estudos. Eu também, assim como foi o Ronaldo que falou que nunca foi muito ligado à economia, eu também nunca fui muito ligada à economia, questões matemáticas, enfim. Mas a parte conceitual tem sido muito interessante, né? E eu acredito que é a partir daí que a gente realmente consegue criar novos conceitos, novas formas de lidar com a economia em si, para fazer prosperar toda a comunidade. E tem sido, assim, muito bom porque como eu fiz o módulo, como eu fiz o Guedes no anterior, a dimensão social, então é uma continuidade, então as coisas vão se encaixando e a gente vai vendo que é possível crescer bastante em todos os sentidos. Então, assim, eu quero poder aprender mais e ver como eu posso transformar isso e aplicar aqui local, né, de uma forma local, regional, e assim poder contribuir com o global também. É isso, eu vou passar para Juliana. Oi, tudo bom? Também a minha primeira reunião que eu participo estava muito na correria antes, não conseguia participar das outras duas,
Que bom que eu estou aqui hoje, né, olhando as carinhas de vocês. Eu não sei se vocês olharam no fórum, mas eu conheci uma pessoa que é a Loeci pessoalmente ontem. Ela está aqui de férias em Noronha, eu consegui conhecê-la, então foi muito legal. Eu agora estou up to date aí do curso, porque eu estava também meio atrasada, mas eu corri, terminei o módulo 2. Assim, é sempre uma fábrica de insights, né? Ler tudo. E como vocês falaram, a dimensão econômica é a última que eu estou fazendo. Eu fiz praticamente todas as dimensões do ano passado e pulei essa, estou fazendo esse ano. Acho que não foi à toa, porque realmente eu também não tenho familiaridade nenhuma com economia, ao contrário, sou péssima em fazer conta, em fazer contabilidade, então eu associo muito isso o meu dia a dia, que é essa coisa das contas, de entender os processos econômicos. Então, eu tinha um pouco de resistência, né? E é muito mais do que isso. Eu já sabia que era muito mais, mas, assim, é um mundo novo que se abre, né? Então, a gente precisa entender os processos que acontecem no nosso mundo para a gente poder também conseguir mudar, né? Então, eu estava fugindo dessa parte, mas estou encantada, principalmente, né, esses exemplos que a gente vê pelo mundo. Gostaria de ter mais exemplos brasileiros também no curso, coisas que eu nunca tinha ouvido falar, tipo banco de tempo, né? A própria questão das moedas locais, eu tinha ouvido falar, mas muito en passant, assim, na minha vida. Então, ter essa dimensão de que tem tantas iniciativas acontecendo e, ao mesmo tempo, de que tem um apelo para a gente mudar o sistema radicalmente como um todo, né? Então, tem essas duas forças acontecendo, o local e uma chamada para o global, né? Isso é muito importante, a gente entender que se o sistema monetário continuar dessa forma, a gente também não vai caminhar, né? Então, é essa ligação do local com o regional, com o global, né? E, bom, eu moro aqui em Fernando de Noronha já há 3 anos, então não é difícil imaginar que eu quero aplicar tudo aqui, né? Porque é um lugar pequeno, uma comunidade, né? Uma comunidade de 6.000 pessoas, então tudo eu quero fazer aqui. E aí já estou estudando e vendo quem poderiam ser os parceiros para essas empreitadas, então eu fico muito motivada, me dá um gás, assim, né? Eu acho que principalmente perceber que tem muitas pessoas pensando como eu também, né? Que eu não estou sozinha, porque às vezes a gente conversa com as pessoas ao redor. Eu acho que foi um pouco o que o Ronaldo falou na outra reunião, né? Eu não estava, mas eu assisti. E, cara, às vezes a gente conversa com as pessoas não entendem muito bem, a gente não consegue explicar direito, mas, assim, entender que tem já muita gente pensando dessa forma, não só pensando como sentindo, como vibrando, né? Então, é isso, é a sensação de que a gente não está sozinho, né? Que a gente tem esse apoio aí por trás, e que uma sensação muito forte do que eu penso, do que eu sinto, é o certo, né? Apesar de não existir muito certo e errado, mas, assim, que é o melhor, né? Que é o melhor para todos, essa relação ganha-ganha que a gente fala tanto aí, né? Então, eu estou super na expectativa do terceiro módulo, principalmente porque, pelo que eu entendi, o terceiro módulo vão vir vários exemplos, assim, de como a gente pode fazer as coisas na prática, né? Então, eu estou bem animada. Acho que é isso. E eu vou passar a bola agora, deixa eu ver quem está. Vou passar a bola para a Ana. Olá, não consegui estar com vocês na última online, mas assisti depois. Queria começar dizendo que está sendo um super desafio para mim nesse momento, porque eu estou muito envolvida com a produção de um festival que eu faço aqui no Rio, que eu participo da curadoria, que é o Nive Mundi, que é um festival de sustentabilidade, que vocês estão todos super convidados. A gente vai ter agora, quinta-feira, uma palestra com o pessoal do Parque Nacional da Tijuca e da Associação de Amigos do Parque, do Instituto Cataratas, que cuida da visitação do Corcovado, falando em novos modelos de negócios, pensando em áreas verdes.
A gente depois tem no fim de semana, sábado e domingo, o dia inteiro, são mais de 60 atividades, desde trilha do Parque Lage até o Cristo Redentor voltando de bondinho, até várias mesas de debate, várias oficinas, tem uma ação de replantio de nativas ali na encosta, tem, enfim, piquenique sensorial, tem performances, todos ligados à sustentabilidade, enfim, estou super envolvida e queria muito ver essas carinhas lá, que acho que vai ser bem bonito. Eu, em especial, vou tocar 3 momentos em especial. Eu vou facilitar uma oficina que é baseada nas ODSs, o que as pessoas gostariam, o que não poderia faltar num festival como esse para que elas se sentissem realizadas, olhando para as ODSs, olhando para os assuntos que a gente quer debater e de que forma a gente quer chegar neles. Tem uma mesa redonda que se o alimento é a teia da vida, que teia a gente nutre, a cada escolha que a gente faz. E uma outra que é pensar engajamento. Então, ela é com um designer super premiado, Fred Gelli, uma terapeuta holística que fala onde que as pessoas, onde que a gente toca, como que a gente toca as pessoas, e uma bióloga falando como que a natureza reage. E aí a gente vai falar sobre engajamento para causas da sustentabilidade. E fora isso, tem milhares, tem saberes ancestrais, tem na OCA um monte de sagrado feminino, meditações e, enfim, vou botar depois, vou compartilhar com vocês o link para vocês verem. Mas, enfim, eu estou muito, muito, muito envolvida com isso e me senti completamente gazeteando. Pedi mais tempo para o Jorge, já estou aflita com o prazo que eu coloquei, até porque eu tive muita sensação no primeiro módulo que eu fiz ele correndo. Então, eu preciso dizer que eu voltei e fiz ele do começo com calma até o final. Então, na hora de começar o segundo, eu já estava muito atrapalhada com tomar o tempo que eu tinha, um pouquinho, já era para estar entregando quando eu estava começando. Desculpa, eu falei das ODSs e eu não falei o que são as ODSs, não sei se está todo mundo familiarizado com isso. Eu acho que o Jorge botou aqui, mas acho que ele pode falar melhor do que eu até sobre isso, mas só para não tomar tanto tempo, né, os objetivos do desenvolvimento sustentável, mas então, e aí eu preciso dizer que foi um presente voltar com calma, e aí por isso é que eu fiquei pensando que talvez eu te peça mais um pouquinho de tempo, porque foi muito diferente olhar para o primeiro módulo com calma, entrando e assistindo até o final cada vídeo, eventualmente entrando num link ou no outro e botando as coisas para assistir depois, e fez muita diferença para mim. Algumas coisas que eu anotei, eu até postei no fórum um vídeo do Capra que eu recebi essa semana, assim, que eu falei, opa, caiu no momento certo, que é como que a gente está falando de novo em sistêmico, né? Eu olho muito para a floresta e para os sistemas agrofloresteiros, e a gente fala muito de sistêmico em outros lugares, mas eu tinha muita dificuldade de enxergar o sistêmico da economia e, sobretudo, de me perceber dentro dele e me relacionar com ele. Então, acho que toda a forma com que isso está colocado para a gente deixa muito clara essa estrutura e o sistema e as perversões do sistema, mas também as oportunidades e possibilidades para novos sistemas, né? Quando a gente tem uma coisa que tá na introdução que para mim já foi assim, tipo, uau, que eu me lembro que ele dizia assim, a gente esquece que a economia foi criada, é uma invenção nossa. Então, como é que a gente reinventa isso, né? Eu acho que tem muito esse chamado para olhar para isso de outra forma. A Ju fala de uma fábrica de insights, enfim, são bloquinho de anotações, está cheio de coisas assim, arrais e tal. E acho que quando a gente tem uma coisa também que eu trouxe no primeiro dia, acho que para mim continua aqui muito forte, que é o que é valor para a gente, né? Isso está permeando todos os espaços, só que eu não sabia como fazer isso, conversar com possibilidades de sistemas econômicos, né? E aí começo a ver também essa notícia que também não à toa eu botei no fórum, mas que para mim foi muito forte, né? Dos franceses
fazendo uma carta dos direitos das árvores, isso é assumir um outro valor diferente, né? E assumir a árvore como ser vivo que também tem direito. Então, começo a ficar mais atenta a manifestações dentro do sistema convencional, manifestações de outras possibilidades de valor. Eu acho que isso foi uma coisa que para mim estava muito presente. E cada vez mais, assim, se tinha uma coisa que antes, para mim, quando as pessoas falavam de Belo Monte, ou usina elétrica, ou isso ou aquilo, eu tinha para mim, assim, eu tenho a sensação que a questão está em descentralizar. E aí, isso era uma questão para mim antiga, assim, seja captação elétrica, seja eólica, seja qualquer coisa, seja produção de alimento, eu achava que descentralizar era algo que a gente tinha que passar, muitas vezes, olhar muito para isso, né, que é não só olhar para o local, mas é tirar esse poder de manipular quem que fábrica, que exploração e tal, que vai para onde, e entregar de fato esse poder para as pessoas que estão usufruindo desses serviços ou alimentos ou o que quer que seja, ou produzindo, e quase como se a gente tirasse esse papel, né? Eu me vi de novo muito... a minha adolescência foi toda muito anarquista, e eu me vi muito de novo nesse lugar do anarquismo, mas que é um lugar que aparece agora muito claramente, né, no colaborativo, né? O anarquismo, ele não abre mão de estrutura, ele não abre mão de papéis, ele abre mão do poder. E eu fiquei pensando muito que esse lugar de você ter papéis, mas que não são rígidos, fechados, né? Que está um pouco ligado à ideia da autogestão, né? Você ter a possibilidade de trocar, de energizar algo aqui junto com um coletivo, e aqui estou em outro lugar fazendo um outro papel diferente, e aqui eu também influencio no meu dia a dia com isso, com aquilo. Então, isso também foi algo que para mim ficou muito forte. E, por último, eu não anotei aqui, mas tinha uma outra coisa que eu queria falar, que é agora... que também ficou para mim muito forte a questão do... que acho que tem uma chave forte no preparar para a transição. Ainda no módulo 1, a gente fala muito da questão do petróleo, e aí, em paralelo, a gente fala em vários momentos da crise do óleo de dendê, que seria, teoricamente, uma solução para o petróleo, né? E aí é entender que não é o substituir, é olhar para o sistema. Então, se eu só falar que isso não está bom e não preparar para como eu quero chegar e aonde eu quero chegar, se eu não tiver o cuidado do que é essa transição, eu vou cair nas mesmas armadilhas com outras questões. E se ainda a gente tentar olhar, para mim entra muito essa coisa desse sistemático, desses pontos da rede, né, que a gente possa potencializar e que a gente possa ter a resiliência, é uma palavra que está gasta, mas que ela entra aqui, disso que tem o poder de se autorregular porque não está concentrado em nenhum lugar. Foram as questões que apareceram para mim mais fortes, assim. Posso estar viajando um pouco, mas são as questões que me vêm. E é isso, estou atrasada ainda no segundo módulo, mas tendo esse cuidado de fazer com calma, porque eu percebi que faz muita diferença para mim. Assim, é um luxo a gente poder fazer esse curso. E não aproveitar ele com a potência que ele pode ter, estava me angustiando. Então, poder voltar e fazer num outro tempo foi um presente. Eu sou a Ana, e assim falei, e passo para o Davi. Ok, boa noite para todos. Já tive por aqui, logo que abriu, caiu minha conexão, estou voltando, tá? Estou gostando muito do curso, esse módulo 2 foi muito bacana. Dei uma passeada na minha vida e, assim, repensando muitas coisas que eu questionei ao longo da minha vida. Mas eu queria trazer algumas reflexões que eu trago aqui de momento, que gosto muito de economia, não sou economista, gosto muito de economia, ando muito preocupado com política, mas não essa política partidária, é uma política de verdade. E eu estava lendo um artigo hoje
que está falando de um movimento de empresários construindo um movimento liberal economicamente e conservador nos costumes, pensando nas próximas eleições no Brasil. E essas coisas, a princípio, não batiam para mim. Como é que você pode ser liberal economicamente e conservador no costume? E eu peguei as palavras agora da Ana aí, né? Eu acho que é por aí. É porque a grande questão está aí, porque se a gente é conservador nos costumes, a gente aceita esse modelo liberal globalizado que nos impõe algumas regras. Então, a gente precisa ser um pouco anarquista, né? Para poder criar um outro modelo econômico, como esse módulo 2 todo trata sobre isso, né? E agora, a semana foi bem também emblemático, porque o presidente aqui desse nosso país, né? Não vai dizer o nome dele, fala em criar uma moeda com a Argentina, aí já tem gente que se antecipa e fala em ter 5 moedas no mundo em pouco tempo. Eu fico vendo, é o contrário totalmente do que nós estamos falando, né? E isso foi me chamando muita atenção. Então, esse módulo 2 foi muito legal eu avançar, explorar isso, adorei o banco do tempo, banco de tempo, né? Adorei aquele exemplo do Japão, até porque eu estou num projeto que trabalha a questão da longevidade, e aquele exemplo foi marcante, de você ceder tempo para cuidar. E, aliás, a questão do cuidado, e eu vou até preparar um evento sobre isso, cuidados em todas as fases da vida, né? Cuidado só de idoso. Cuidar do planeta, cuidar das pessoas, né? E pensando nisso, né, eu vejo aquele exemplo, para mim, eu vou até levar lá para o debate aquele exemplo, né, de você poder ceder seu tempo hoje para cuidar de uma pessoa idosa, e quando você chegar lá, você vai ter um crédito para alguém cuidar de você. Assim, poxa, achei maravilhoso isso, né? Eu estou muito assim, pensando nisso, eu tenho um projeto de finanças para a longevidade, e me incomoda muito estar fazendo rodas de conversa, círculos com pessoas de mais de 50, 60 anos, como eu, né? Mas assim, as pessoas desesperadas, podem viver até 90, 100 anos, mas desesperadas com os recursos financeiros que elas não acumularam durante a vida e conseguir viver nesse modelo que está aí. Né, nesse modelo que está aí. Realmente é difícil, né? Porque a saúde é cara, a moradia é cara. Então, assim, eu estou muito curioso, estudando e conversando com as pessoas sobre como viver depois de 50, 60 anos de uma forma diferente. Criar isso que nós estamos falando para o mundo, para o planeta, né? Mas já criar para essas pessoas que chegaram nessa fase da vida e que tem aí 15, 20, 30 anos para viver. Então, para eles, eu me incluo nisso, nós queremos um pouco de respostas imediatas, né? Pelo menos quem está engajado um pouco nesse desafio. Porque também a diversidade é muito grande. A gente encontra muitas pessoas que estão procurando uma nova suplementação de renda, mas no modelo tradicional. Eu falo, poxa, como é que não faz sentido? A pessoa viveu nisso aí há 40 anos e agora quer repetir esse modelo sem trazer nada que tenha um significado. E aí foi que eu revisitei a minha vida, né? Eu andei pelo lado, me formei em agronomia, mas lá nos anos 70, no modelo tradicional, nem falávamos em ecologia, nem falávamos em meio ambiente, não se falava nisso. Tá? Se ensinava para a gente, por incrível que pareça, de pegar, como pegava 2 tratores e botava uma corrente para desmatar. E aquilo já me incomodava. Se falava que era o mal necessário viver com tantos venenos, né? Isso era uma necessidade porque precisava produzir alimentos e você tinha limitação em termos de produção. Hoje a gente vê que não tem nada a ver, que é completamente diferente disso. Aquilo já me incomodava, né? Eu fui um pouquinho rebelde nessa fase, dei aula de economia agrícola, mas caminhei para um modelo. Naquela época não se falava em agronegócio. Era um modelo que começou a se falar na década de 80 e eu não aceitei esse termo, que hoje é extremamente ligado aos grandes produtores. E a gente criou, numa faculdade que eu dava aula, criou um termo de agronegócio familiar, meio estranho, né? A gente levou paulada de tudo que é lado. Agronegócio familiar.
E a gente levava, inclusive, esse conceito para o pessoal do MST que estava começando a pensar em produzir, mas também ter uma forma de comercializar para trazer algum recurso para eles. E aquilo eu não sabia o que fazer, eu não sabia que modelo. E agora eu estou lendo essas coisas todas, estudando e trocando muito, não só nesse curso, como em outros lugares que eu frequento, inclusive com o pessoal do Hub Nova Economia no Rio, o pessoal do Terra, eu ando frequentando lá. Essa semana a gente estava lá conversando sobre essas novas moedas e coincidiu com esse capítulo do curso. Então, assim, eu estou achando as respostas aí. Eu acho que o caminho é esse. É um caminho bacana. Eu acho que a gente consegue responder muita coisa. É lógico que a gente vai ter que botar a mão na massa. Não vai ser fácil, né? Não vai ser fácil. Mas, de qualquer maneira, eu acho que eu vou até colocar lá no fora, eu tenho uma curiosidade, porque ao trabalhar numa pequena comunidade rural, por exemplo, e até esse módulo fala disso, as moedas locais elas abrangem mais ou menos 20% dos recursos que as pessoas utilizam, né? O restante não é 100%, o restante ainda vem de fora, né? Então, isso aí eu tenho pensado muito nisso, como uma comunidade local, né, ela pode viver com essa criação dessas trocas, dessa moeda local e se beneficiar em algum ponto, tá, dos recursos que entrem de fora, sem que isso interfira na governança que ela possa ter de poder ali nas suas decisões, nas questões ambientais e sociais. Eu tenho pensado muito nisso, inclusive nas próprias cooperativas de crédito que estão aqui, porque eu sempre pensei um modelo, até porque, como o Jorge, aí eu trabalhei no Banco do Brasil, e as cooperativas de crédito, para mim, sempre foram muito curiosas, as cooperativas sempre foram muito um ponto de interrogação, porque eu sempre ficava pensando, o dia que tiver algum problema ali de uma seca, de uma questão ambiental naquela região que não gere recurso, esse sistema vai ter que captar de fora. Ele não vive só do local. Então, é como fazer isso, como fazer essa ligação com o que é de fora, sem prejudicar a sua governança, a sua independência, seus poderes de decisão naquela comunidade. Então, são esses pontos, está muito gostoso estar pensando nisso, e vai acendendo luzinha, e vai dando interesse de fazer outras coisas, e não vai fazendo mais sentido nenhum estudar as coisas tradicionais que eu estudava. São esses pontos aí que eu estou trazendo aqui para a gente. Um abraço aí para todos. Eu passo para... O Marco já falou? Já, né? O Ronaldo? Eu. Obrigado. Então, boa noite aí para todo mundo. Estão ouvindo? Tá ok aí? Som? Estou em dúvida. Para mim tá ok. Ah, tá legal. Obrigado. Às vezes eu me confundo aqui na ferramenta. Beleza. Então, boa noite. Também curti bastante o módulo. Para mim, foi muito bom ter lido sobre a questão do dinheiro, que é algo que vem me pegando aí há algum tempo. Essa ideia de que o dinheiro como dívida feita por bancos, né, por instituições particulares, com dívida, com juro, que não fecha essa conta. Isso vinha me deixando bastante ansioso já há algum tempo, e porque eu também não conseguia desenrolar muito essa história em algumas conversas e tal. Até porque também as informações, às vezes, acho que a falta de clareza sobre essas informações também, né, para conversar com as pessoas sem ter essas informações em comum era difícil. E para mim foi de alguma forma até um alívio ler nesse módulo sobre essas questões, não pelas questões em si, né, porque elas não me aliviam em nada, mas por ver que tem um respaldo aí de informações para poder pensar nessas ideias. Então, foi muito bom para mim ter lido isso, e
dentro das coisas que eu estou pesquisando, também ter essa ampliação de percepção, né, do que podem ser alguns passos aí para a transformação. Coisas que me inquietam ainda é como que dentro desse... A gente, utilizando o dinheiro, né, que tem dessa maneira com juros, que faz a gente crescer infinitamente, né, pensar em crescimento infinito, sendo que a gente tem recursos finitos, como que quando a gente faz algum modelo que ainda se pauta nesse dinheiro, né, que ainda eu entendo que seja um passo de transição, né, ainda para a gente chegar em algum lugar talvez que não saibamos ainda, né. Mas acho que as interrogações para mim são principalmente essa coisa da conta não fechar, em termos sistêmicos, né, mais amplos. E aí, olhando para as questões mais locais, comunitárias, que é onde acho que dá para interferir mais, eu tenho estou com muita vontade de experimentar questões aí ligadas a novas formas de trocas, né, de tentar substituir a coisa do dinheiro tradicional, e dentro de 2 projetos que eu faço parte, um que tem a ver com cursos, workshops, que eu e uns amigos a gente dá, e onde circulam várias pessoas, então, e aí eu tenho vontade de experimentar como é que seria quando alguém não pode pagar em dinheiro, como é que a gente pode fazer de outra forma? Será que a partir daí, então, a gente consegue fazer circular um novo modelo, né? Para uma comunidade que não é localizada, assim, ela não está junta, mas ela circula a partir desses cursos, digamos assim. Então esse é um dos lugares que eu tô querendo propor alguma coisa, tão logo eu consiga ter mais clareza disso. Então fico pensando um pouco na inspiração do sistema Let's, do banco de horas, e aí tentar entender então como é que, não localmente, né, mas as pessoas têm interesse em comum, como é que dá para criar esse banco aí de trocas e de talentos, não estando todo mundo na mesma região. E a outra coisa, aí sim é local, eu estou vivendo numa cidade do interior de São Paulo, que é Piracaia, e aqui a gente tem um espaço para cuidar das crianças, né? As famílias têm um espaço para cuidar das crianças, que é gerido pelas próprias famílias, né? E está sendo um espaço muito interessante de experimentação em vários sentidos, na educação, no cuidado com as crianças, e acho que nesse sentido de criação, do sentido de comunidade, né, de pertencimento. Essa semana eu levei um papo sobre essa questão do dinheiro, né, eu chamei de dinheiro, recursos e dádiva, relacionando também com a economia da dádiva, que é algo que me interessa bastante. E a gente fez um papo desse, foi muito bacana, ressoou bastante entre esse grupo de pais aí, nessas famílias, e que provavelmente isso deve se desdobrar em alguma nova ação para a gente entender como é que a gente pode se fortalecer compartilhando recursos, né? Então, a investigação acho que ainda é essa. A gente tem um projeto que precisa entrar dinheiro nesse projeto, e por enquanto entra pelas famílias, né? Cada família tem seu trabalho e traz o dinheiro para alimentar esse projeto. Mas estou imaginando que dentro do próprio projeto, a troca entre essas famílias, e depois expandindo um pouco mais para a comunidade aqui local, que talvez a gente possa criar esse apoio, né, para acesso a recursos. Mas ainda investigando como é que a gente faz entrar o dinheiro, né, que a gente precisa enquanto está dentro desse sistema maior. Enfim, também estou muito instigado a continuar lendo e vendo as referências todas desse módulo que vem pela frente, mas também já querendo experimentar coisas, e na medida em que avançar também vou botando minhas inquietações lá no fórum para pedir contribuições aí. Acho que é isso. Deixa eu ver para quem eu passo. Quem não foi ainda... Já foi, Davi? Kathleen. Já foi, Kathleen?
Oi, é a Maria. Eu posso falar, gente? Pode, se você precisar ser agora, pode ser, sim, sem problema. Tá, ótimo, porque então eu acabei de sair de um curso de Ayurveda e aí eu peguei o ônibus, acabei de descer no ônibus, estou na rua, então eu estou ouvindo várias coisas, tendo vários insights e não estou tendo como anotar, assim. Então eu estou meio desesperada, umas 3 falas, assim, meu Deus, meu Deus. Então, vou parar aqui. Aqui é bom? Vou parar em algum lugar. Estou no Rio de Janeiro. Vou parar aqui na frente para poder me concentrar melhor. Então, eu gostei muito de algumas coisas que a Ana trouxe na fala dela, assim, me lembrou de muitas coisas. Na parte que ela trouxe sobre alguma coisa que ela falou que na juventude dela ela era bem anarquista, eu também estudava muito e praticava algumas das coisas, buscava praticar algumas das coisas que faziam sentido para mim. E dentro disso que você falou, eu lembrei que eu morei um tempo em Piracanga, né? E lá eles têm um sistema de uma economia que é bem recente, do ano passado, se não me engano. E tem dentro da moeda, dentro desse novo sistema econômico, tem a moeda própria e tem dentro dos projetos, por exemplo, tem um guardião do projeto e esse guardião ele muda. Então, sei lá, no ano eu trabalhei como guardião da permacultura, no ano seguinte eu vou trabalhar no ateliê, por exemplo. Isso eu acho que é uma coisa muito interessante enquanto comunidade, né, que traz essa quebra de sei lá, de quem é você dentro daquele lugar e também expande os seus conhecimentos, né? Foi isso que eu tive vontade de compartilhar, que é bem interessante, que a gente pode aprofundar numa conversa mais, assim, em algum momento eu posso falar mais disso, posso dar o contato do Diego, que é quem pensou, estava à frente da construção dessa economia, e ele é super aberto de dar palestras, de explicar como que está se dando a economia lá. É uma economia que eu achei bem interessante, assim, bem relacionada com os ciclos mesmo da natureza, que ele faz até essa analogia, né? E dentro disso, no segundo módulo, ter acesso a essas economias comunitárias, né? O banco de tempo, me fez perceber como que isso retorna mesmo ao conceito da economia, né? Vocês estão me ouvindo bem, o áudio? Tá. O conceito da economia, né? Que é gerenciar a casa. Então, a gente está numa casa, a gente está na natureza e ela tem o seu próprio ciclo. E da mesma forma como o ambiente, a natureza, né, a essência da vida, ela é a mesma, mas ela se expressa de maneiras diferentes, né, de acordo com, por exemplo, tem os climas diferentes, tem as paisagens diferentes, os relevos, né? E então, da mesma forma, faz muito mais sentido que os indivíduos eles se agrupem de acordo com as suas semelhanças e com seus pontos, que seja o território, seja o bairro, seja uma forma de pensar, se agrupem e se fortaleçam dessa forma, do que você extrair aquilo que é a sua cultura, que é a sua essência, e tentar se adaptar a uma coisa maior, que é o que a gente faz na economia, como ela é estruturada hoje, e que cria muita desigualdade, muita ignorância a respeito de quem a gente é, né? Dos nossos dons, dos nossos talentos, daquilo que a gente pode oferecer, cria uma noção do que é digno e do que não é digno enquanto ser, né? Enquanto aquilo que a pessoa é natural para ela de oferecer. Porque a minha escola é o yoga, né? O que eu estudo é o yoga. Então, assim, acaba que todos os outros estudos, as outras coisas que eu estudo, eu vou analisar dessa forma partindo do eu, né? E gostei muito do que... Eu esqueci o nome. Vou procurar aqui. Gostei muito do que o Davi trouxe. O Davi é o que tem o projeto da terceira idade,
gostei muito de ouvir isso, assim, de perceber que existe essa demanda mesmo, né, de pessoas que estão preocupadas com a forma como vão se recolher, né, do seu trabalho, se aposentar e se recolher mesmo, mas ainda estando dentro com o pensamento, né, com o foco do pensamento todo dentro de uma estrutura que ainda não é equilibrada, não é saudável e não pensa num bem-estar de uma pessoa que trabalhou a vida inteira, que deu muito para fora e que agora precisa só de plenitude, né, de se acalmar, de recolher. Então, fiquei muito inspirada. Fiquei bem inspirada por algumas coisas que a Ana trouxe também, que eu gostaria de lembrar. Mas eu acho que por agora é isso, assim. Eu não estou conseguindo... Estou voltando para casa na rua, que andar é melhor para pensar e falar. Então, não estou conseguindo estruturar muito bem as coisas que eu gostaria, mas espero que a gente possa... uma coisa que eu gostaria de pedir, assim, se for possível, eu estou sentindo muita falta da gente trocar mais no fórum. Isso para mim é muito importante, saber aprender junto, porque as visões são muito diferentes, as vivências são muito diferentes. Então, o que eu sinto muitas coisas enquanto eu tô estudando, e só levar na reflexão ali com as 500 palavras para só o Jorge ver, para mim não é o suficiente. Eu tenho necessidade de manifestar para as pessoas o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando, e também estou sentindo falta, assim. Então, quem sentir vontade, eu estou ainda fazendo esse convite para a gente trocar mais no fórum, na medida do possível, falar mesmo as coisas que a gente está intuindo, pensando, que eu acho que é muito importante a gente estar estudando uma coisa que é muito valiosa, né, esse conhecimento, porque uma coisa é você sentir essa insatisfação, né, mas você ter acesso ao conhecimento, te fazer refletir, fazer essa energia de insatisfação virar movimento e virar conhecimento, né? A gente cria uma egrégora que a gente passa a observar. Eu estou passando a observar o mundo de outra forma, assim, com o estudo do Ayurveda, com o estudo do Yoga e com esse estudo do Gaia, tá me transformando muito a visão. Então, eu sinto que se a gente se fortalece enquanto grupo, assim, a gente acolhe realmente e fortalece essa visão dentro da gente, que foi o que a Ana trouxe, né, do privilégio de estar tendo acesso a essas informações. E vai lembrando a gente do tanto que a gente tem para trocar, né, das referências que a gente tem, de coisas que são bem valiosas mesmo. Eu agora, no final do curso, assisti um documentário que se chama Ensaiei. Quem ainda não quiser ver, eu posso postar aqui no chat ou lá nos tópicos, porque é bem inspirador, assim, o tema. E é isso. Eu ainda não sei quem não falou. Obrigado, Maria. Vou pedir para passar para a Kathleen. E lembrando que ainda tem a Lara, a rigor a gente teria 1 minuto, mas vamos considerar aquela possibilidade de mais 10 minutos, né, que a gente normalmente tem no ambiente 70 minutos para uma sessão online. E vamos gerindo os nossos recursos, porque a Ana teria uma colocação importante e eu quero fazer uma finalização com alguns tópicos que têm a ver principalmente com o módulo 13 e uma postura com base nessa experiência de alguns anos com o Gaia aí nesses já 51 países. Então, a palavra com você, Kathleen. Não estou te ouvindo. Não estamos te ouvindo. Seu microfone está ativo? Não, não estamos te ouvindo ainda. Eu sugiro que você feche a conexão e abra de novo, que às vezes se resolve. Eu passo então para a Lara, que chegou depois também, e aí você retorna. Às vezes é isso que resolve no Zoom, eu não sei. O seu microfone está aberto, mas a gente não te ouve. Oi, boa noite. Eu estou bem atrasada nesse segundo módulo, estou um pouco perdida até, vou ver se eu consigo essa semana trabalhar os 2 módulos juntos, porque semana passada foi impossível.
Os 3 dias que eu achei que seriam viáveis para isso, eu fiquei de cama, peguei uma gripe gigantesca. E aí quero ver se essa semana eu consigo pôr em dia. Eu só tenho uma dúvida. Eu fiz aquele exercício de reflexão do módulo 1 e coloquei lá como texto e aparece como se eu não tivesse feito, embora esteja lá. Eu acho que eu não entendi bem o que é para fazer e nem aonde é para postar. Eu vou verificar, normalmente, se você escrever na própria reflexão ou anexar um arquivo, texto, PDF, eu vou receber. Né? Mas se você colocou depois do prazo, eu vou acessar amanhã e aí eu lhe dou um retorno através Não, eu de coloquei, mensagem. Não, foi o primeiro exercício. Do segundo, eu estou atrasada. O primeiro, eu fiz tanto o exercício, o questionário, quanto a reflexão dentro do prazo. Mas eu escrevi lá direto, e a impressão que eu tenho é que você não tem acesso, não sei, ou que eu fiz errado. Eu vejo até amanhã, eu lhe mando uma mensagem aí, tá? Não se preocupe. Obrigada. Boa noite a todos, boa semana a todos. E que bom que você só tem uma dúvida, normalmente o pessoal tem várias, então tá maravilha. Uma quando eu só tenho 1 minuto, né? Não, tá tranquilo. Não, você tem mais de 1 minuto, não. Tô só colocando assim em questão de manejo dos recursos, então, brincadeira. E, bom, vamos tentar de novo, Catherine, se você consegue ligar o seu microfone aí. O vídeo também. Está o microfone aberto, o vídeo não está ativo ainda. O microfone da Kathleen está fechado. Agora está aberto. Faça um teste aí, Kathleen, por gentileza. Olá, pessoal, boa noite. Agora sim. Ok. Agora sim. Boa noite. O microfone está aberto, mas eu acho que vocês não estão me ouvindo. Estamos te ouvindo. Olá. Agora sim? Ok. Boa noite, pessoal. É o primeiro encontro que eu estou tendo a oportunidade de participar. Estou encantada com o conteúdo. Acho, como a Ana falou, é um privilégio a gente ter acesso a conteúdo como esse. Eu estou me sentindo assim ainda numa fase do absorver, né? E ele é muito legal porque cada etapa que a gente passa aqui, cada conteúdo novo que a gente encontra, ele abre os olhos para outros conteúdos. Então, assim, a minha atenção está começando a ser levada naturalmente para conteúdos semelhantes, para discussões semelhantes, e isso é muito legal, é muito rico. Confesso que eu ainda estou um pouco nessa fase assim, do absorver, mas como acho que foi a Juliana que falou, é muito importante também, como foi nesse módulo 2, né? O módulo abrir para a gente os olhos, assim, de fazer a gente entender melhor como que funciona o sistema que a gente vive, né? O sistema vigente, o sistema atual, que a gente sabe ou a gente tem uma inquietação, um sentimento que diz para a gente isso não funciona, mas às vezes a gente não entende quais são os mecanismos. Eu acho que está sendo muito rico trazer esses exemplos do mundo inteiro de como funcionam os mecanismos, porque eu acho que aí a gente tem, naturalmente, nesses mecanismos, a gente já vai ter, se a gente tiver a atenção voltada para a mudança, a gente vai achar as brechas, a gente vai enxergar melhor as brechas, sem saber, sem conhecer direito como funciona. Então, assim, isso foi a primeira grande riqueza assim, desse módulo 2, sobre a questão do juro, sobre a questão do dinheiro produzido dentro do banco. Assim, é uma coisa que a gente vive o dia a dia e às vezes não se toca.
E os exemplos, eu acho que nesse módulo os exemplos foram muito bons de vários lugares. Às vezes eu sinto falta de ter mais exemplos do Brasil, eu não sei em que grau que o nosso país tem iniciativas semelhantes às que vocês trazem no conteúdo, né, que a gente vê aqui, mas eu acho que de qualquer forma é muito interessante a gente ver lugares tão diversos já têm iniciativas, porque isso mostra que é capaz, né? A gente é capaz. Na minha vida, assim, no meu dia a dia hoje, principalmente no trabalho, eu acho que ainda não vivo na prática o que muita gente trouxe aqui, né, que já trabalha, já consegue estar envolvido com atividades, mas assim, eu acredito muito, lendo esse módulo, eu pensei muito em dois aspectos no meu dia a dia, assim, e da vida aqui no Rio de Janeiro. Primeiro, o localismo, eu acredito muito no desenvolvimento das economias locais e um Estado que está muito maltratado, né, pelo sistema que a gente vive hoje. Ao mesmo tempo que ele consegue, eu sou uma pessoa, sou muito consumidora, no bom sentido, eu acho, de feiras, produtos de origem local, e eu vi nos últimos anos se desenvolver muito aqui no Rio, de uma forma muito bacana. Eu acho que mostra que existe esse caminho, o local é possível, e eu acho que a rede, assim, não sei se eu poderia chamar de micro-rede, mas, por exemplo, no grupo onde eu faço trabalho voluntário, é um grupo que nasceu do zero há 2 anos, quase 3 anos, e hoje a gente forma uma rede de mais ou menos 6 mil pessoas que, assim, esse trabalho foi crescendo a partir das micro-redes entre as pessoas. Então, eu acredito muito nisso. Você não necessariamente precisa ter que eu acho que é a discussão, é uma das discussões que vem. Você não precisa ter um dinheiro tradicional para fazer, para você desenvolver alguma coisa, né? Ele não precisa estar ancorado nos modelos tradicionais. Então, assim, eu acredito muito nesse poder da rede. O poder da rede para o bem é muito grande. Então é isso, e espero que possa trocar mais com vocês, participar dos encontros e absorver. Eu quero receber, estou muito aberta para absorver os conteúdos. Isso aí, pessoal. Não sei se tem alguém que ainda não participou. Não, todo mundo já participou, mas antes de eu fazer um fechamento aqui, uma integração, a Ana queria fazer uma colocação, então eu devolvo para a ti, Ana, para fazer assim, sinteticamente, e aí depois eu retomo aqui, tá bom? Maravilha, agradeço, vou tentar ser bem rápida. O Ronaldo traz essa questão de explorar outras formas de troca, né, e valores, e isso me fez pensar no Fluxograma 4D, que é um trabalho que a Lala Denzenheim, nunca sei falar o nome dela, fala muito bem e traz muito bem, explora há algum tempo, onde ela divide em 4 tipos de valor, que seriam os seus saberes e conhecimentos, né? Eu estou trocando meus serviços contigo, por exemplo, você está fazendo um curso e eu estou te dando algum conhecimento meu em troca. Seria o que é material, equipamentos, etc. Por exemplo, eu estou construindo um espaço e aí eu quero, enfim, uma mesa seria interessante, eu tenho uma mesa, eu posso disponibilizar, seria a própria rede de conexões, etc., que eu estou energizando. E, por último, o dinheiro. E a Casa Terra, aqui no Rio, é um espaço, terra quer dizer transição em rede rumo à abundância. Então, ela tem um espaço físico, onde ela acontece, em Laranjeiras, mas ela é uma rede de empreendedores que estão trabalhando com o Fluxograma 4D. É uma experiência que acontece há pouco mais de 1 ano, e toda baseada em sociocracia, e super interessante como case. E aí, pensando nisso, para trazer isso para Ronaldo, eu me lembrei que eu não falei das rodas que tem a ver com esse assunto, que vão acontecer no Livre Mundo. Então, tem um debate que é sobre inovação em rede,
onde a Mel vai estar trazendo o case da Casa Terra, a Melissa Bivar, que é outra gaiana maravilhosa. E tem uma outra mesa que é sobre economia circular. E, entre outras, a gente está trazendo uma pessoa que tem um projeto no interior de São Paulo de moeda verde. E o que é esse projeto dele? Ele percebia que uma das questões onde ele começou essa moeda era uma periferia que tinha muito lixo nas ruas. E aí ele conseguiu fazer uma parceria com a prefeitura para que a prefeitura comprasse o lixo já separado para reciclagem. E aí ele troca PET ou alumínio já nas condições para irem direto para reciclagem com a população local por dinheiro. Então tem uma tabela de quanto aquilo vale e isso virou uma moeda que circula só na economia local. Então, eu acho que ele mudou toda a economia da região, porque eles começaram a fortalecer a economia local de uma forma que eles não imaginavam, e a prefeitura fala que ela economizou muito com a limpeza urbana, porque você não acha mais lixo nas ruas dessa região. Então, é um case bem interessante, ele vai estar lá no Livre Mundo também, mas eu achei que fazia muito sentido trazer isso com essa fala, exatamente desses... Né, a gente, às vezes, falta um pouco, né? Lembrar também que a moeda verde da Cidade de Deus tem mais de 30 anos, né? Tá desde a fundação da Cidade de Deus, o CDD. Então, a gente também poder olhar para isso que está no entorno. É isso. E, por último, eu vou pedir muito que a gente possa se falar depois pelo fórum, mas eu gostaria de passar do Livre Mundo e ver se o pessoal do Rio toparia fazer uma reunião física e, quem sabe, com um hangout para quem está fora do Rio. É isso. Gratidão. Beleza, Ana, obrigado. Então, na verdade, assim, meu papel é me tornar um dificultador, né? E a primeira questão que eu queria colocar para vocês é, antes, talvez, do treinamento, quando vocês imaginariam, assim, que 1h15 passaria tão rápido para a gente falar de economia. E para mim é muito simples entender isso, porque normalmente a economia é colocada fora da sua função. É colocada como um fim e não como um meio de relacionamento auspicioso entre as pessoas. E essa é uma questão que faz muito falta na construção de senso de comunidade, né? Nesses anos aí, já não são poucos, que eu convivo com comunidades, o principal é entender que comunidade é descobrir qual é a nossa unidade comum. O que nós temos em comum. É muito simples de entender. No momento que a gente descobre isso, surge isso que eu acho que a Maria trouxe, se não me engano, a possibilidade de expressar os nossos potenciais, né? A vivência é uma matriz de sinergias, que é a característica da natureza, e aí nós nos tornamos autossuficientes por nós mesmos. E recuperando algo que o Ronaldo trouxe, quando nós falamos em comunidade, ela, a priori, ela não está geograficamente localizada. Nós transitamos por comunidades a cada momento da nossa vida. E o desenvolvimento desse senso de comunidade é fazer com que isso se manifeste onde nós estamos. Não é se recolher para um lugar específico e criar um novo gueto, né, que só os iluminados, que só, desculpe a brincadeira, mas muitas vezes a gente brinca com isso no treinamento, só os gaianos estarão lá. Isso é uma bobagem, desculpe dizer para vocês, é uma bobagem. Nós temos o mérito de acessar conhecimento, mas, no fundo, nós só estamos resgatando a nossa conexão com a nossa natureza mais essencial humana. Eu queria falar também uma questão importante, que para mim, acho que vocês vão contatar mais com isso até o final. A crise, ela traz uma solução por si mesma. Nós temos que confiar na crise, nós temos que realmente nos tornar amigos, amigas da crise. Porque é a crise que vai proporcionar a solução através da natural inadequação do sistema, né? E isso é uma característica também natural. Não precisa ir contra nada, nós não temos inimigos, não precisamos combater nada. É simplesmente investir nas soluções mais orgânicas, mais naturais e mais auspiciosas. Eu sempre, quando eu estou atuando presencialmente no lugar, eu peço que as pessoas observem o seu corpo, o seu bem-estar físico, como é que você se sente quando você adota esse tipo de prática. O bem-estar que surge, a leveza, até o relaxamento, um tônus melhor do seu corpo. Isso é uma indicação clara que você está fazendo algo mais natural. Finalmente, mais ou menos importante, a questão dos exemplos brasileiros.
Eu sempre cito isso, o Brasil é uma referência na maior parte das áreas que nós citamos e estudamos no Gaia, e na economia não é exceção. O Brasil é hoje, no mundo, o país que tem o maior número de moedas complementares ativas funcionando, né? São mais de 110 moedas complementares, e assim também na questão da localização. Naturalmente, há pouco eu estive no Brasil e fui fazer um trabalho lá numa comunidade no Grajaú, em São Paulo, e eu tive um insight que acabaram comigo. Isso aqui não é um insight, já foi descoberto há muito tempo, tem até uma música que fala isso. O centro da sociedade está nas periferias. Nas periferias, onde as pessoas normalmente têm dificuldade do ponto de vista econômico-financeiro, o senso comunitário ainda está muito ativo. A tecnologia do convívio humano ainda está muito ativa. E, não obstante todos os problemas que as pessoas enfrentam nas periferias das grandes cidades, ali muitas das soluções surgem naturalmente, espontaneamente. E isso é uma coisa muito esperançosa quando nós vemos que muitas situações que têm facilidades não encontram soluções. Então, isso é só um desequilíbrio positivo que eu acho que quando nós falarmos de revitalização de sistemas econômicos, nós vamos ver com mais cuidado. Exemplos brasileiros. O que eu vejo como uma grande possibilidade? O ano passado, na turma que participou, já surgiu essa aspiração e algumas iniciativas começaram a ser tecidas, e agora um treinamento em inglês. Uma pessoa chamou para si que está se aposentando, provavelmente, não é certo, mas provavelmente dentro de pouco tempo, passe a existir como que um fórum permanente de caráter mundial para intercâmbio dessas informações. E aí, então, seria um espaço para que a gente possa compartilhar experiências, recursos. E eu sinceramente não sei, eu imagino que vai ter um potencial incalculável no momento em que se tiver uma rede de articulação de iniciativas, saberes, conhecimentos, e algo que eu não quero antecipar, todas as formas de capital que existem. Sem, de modo algum, desmerecer o trabalho da fluxonomia, mas existe uma referência mundial, que são as 8 formas de capital, muito bem estruturado do ponto de vista acadêmico, que nós vamos ver, se já não vimos, eu não lembro bem, e aí muda a nossa visão sobre o que é ter riqueza. É muito pouco ter dinheiro para se considerar rico, com perdão por trocadilho, é muito pouco. Tá? Vocês vão ter a oportunidade de ver iniciativas mundiais que são assim, uma enorme esperança de um futuro muito promissor para a humanidade como estrutura social. E bem, nós estamos aí, como quase sempre, com o tempo estourado, mas a gente confia aí que não vai haver censura por parte da coordenação da nossa gravação, e isso vai ficar disponível. Uma última palavra. O fórum é um espaço de vocês. Na medida em que for necessário, eu vou comentar, eu vou trazer referências, mas é um espaço para intercâmbio, para que tragam as suas iniciativas, para que tragam as suas experiências, para que tragam os seus saberes e também os seus questionamentos. É muito importante que isso seja feito, porque a partilha é algo que gera uma inteligência coletiva muito maior que a soma das partes. Então, o fórum está lá, por gentileza, coloquem seus temas, sempre que for necessário e possível, eu vou estar colaborando, mas isso gera coesão e gera uma sinergia muito grande no grupo que está junto. Então, da minha parte, por hoje era isso. Infelizmente, em função do tempo e do adiantado da hora, aqui para mim é 00:20, amanhã eu começo bem cedo, trabalho cedíssimo, agora tenho que acordar às 5:30. E é uma alegria estar com vocês, é muito bom, né, ver não apenas os textos e as respostas, mas pessoas, né, que estão muito ativas e muito entusiasmadas, no melhor sentido do termo. Isso traz sentido assim, para a nossa dedicação e para o nosso contentamento de estar construindo isso já há alguns anos e saber que mais pessoas estão se aliando. Então, agora sim, a última palavra, não esqueçam nunca que vocês estão fazendo um curso de designers. Vocês estão se qualificando para ser os redesenhistas, as pessoas que vão redesenhar os sistemas, em última análise, os sistemas de sustentação de vida na Terra. O material do curso, quanto tempo ficará disponível? O PDF vocês devem baixar. O restante do material, não sei exatamente do que se trata a pergunta, mas assim, de maneira geral, vocês têm acesso a tudo, indefinidamente.
Mas o texto, o material didático, eu sugiro que vocês de imediato baixem os PDFs, né? Porque esse material é extenso, essa revisão que o Daniel Val fez é uma obra-prima, no meu entendimento, é um material que eu não conheço nada similar no mundo, em termos de amplitude, e eu sempre digo, depois de terminar o curso, eu diria assim, reservem 2 anos para continuar vendo os links e o que deles decorre, porque é muito material, é muita articulação de uma rede mundial. E é isso aí. Então, mais uma vez, a alegria de estar com vocês. Nós temos já datas marcadas. Eu vou ver com a coordenação como vai ficar em função desse contratempo que nós tivemos no material, mas, assim, não se preocupem com nada. Se ocupem apenas das atividades. A gente tem tempo para tudo. É importante a comunicação entre nós. E é isso, né? Nós somos uma comunidade de aprendizagem, inclusive de como nos relacionarmos com os nossos recursos. E a vida é bonita por causa disso. Muito grato pela participação, pelo esforço, pela entrega de vocês, né? Eu sempre me encanto com a qualidade das contribuições e disponho, né? Estou aqui para isso. Então, uma boa noite a todos, a todas, e, por gentileza, continuem firmes aí na motivação que o resto da vida proporciona. Muito grato mais uma vez. Até breve, a gravação vai ficar disponível. Postem no fórum, porque isso é uma motivação para que todo mundo se conecte e veja assim, cada um de nós tem um papel muito importante, um protagonismo muito importante, uma transformação que já começou. Muito grato pela dedicação e pela presença de vocês. Até breve. Obrigada, Jorge. Boa noite. Boa noite.